Bom, esse assunto, magia, feitiço, essas coisas assim, é um pouco delicado, né? E tanto é que esse livro passou, depois de psicografado, o Ercílio Mais passou 15 anos com ele guardado, né? Para só depois publicá-lo. E é um assunto assim um pouco difícil de tratar mesmo. Mas eu gostaria de começar aqui no início tem palavras de Ramatiz, e ele diz no final do segundo parágrafo assim: insistimos em advertir aos terrícolas que o feitiço existe e só os espíritos completamente liberados de resgates kármicos são invulneráveis aos seus efeitos ruinosos. Então, nenhum de nós escapa, né? Porque certamente a gente está muito longe disso. Eu gostaria de começar tratando assim, mais uma coisa, eu gosto sempre de começar com conceitos, né? O que é magia, né? Eu sempre gostei de uma definição do Eliphas Levi de magia, que é a seguinte: a magia, de um modo geral, nada mais é do que a arte de causar efeitos visíveis a partir de causas invisíveis. Eu acho muito interessante esse conceito. A partir de agora a gente vai desenvolver essa ideia. Agora eu vou tratar um pouco de um pedaço de um texto do Papus, do Tratado Elementar de Magia Prática, que eu acho muito interessante também para a gente trocar uma ideia, compartilhar como é que a gente pode entender a magia. Então, segundo o Papus, uma carruagem, um cavalo, um cocheiro, eis toda a filosofia, eis toda a magia. Se o ser inteligente, o cocheiro, quisesse pôr em movimento sua carruagem sem o cavalo, o carro não andaria. Entretanto, muitos supõem que magia é a arte de fazer mover carruagens sem cavalos, ou, traduzindo em linguagem um pouco mais elevada, de agir sobre a matéria pela vontade e sem intermediários de espécie alguma. Observastes que o cavalo é mais forte que o cocheiro, e que por meio das rédeas o cocheiro domina a força bruta do animal que ele conduz? O cocheiro representa a inteligência e, sobretudo, a vontade, o que governa todo o sistema. A carruagem representa a matéria, o que é inerte. O cavalo representa a força. Obedecendo ao cocheiro e atuando sobre a carruagem, o cavalo move todo o sistema. O cavalo é o princípio motor, elo intermediário entre a carruagem e o cocheiro, elo que prende e que suporta a matéria ao que governa, pensamento e inteligência. Em outras palavras, o cocheiro é a vontade humana, e o cavalo é a vida, a força vital, sem a qual o cocheiro não pode agir sobre a carruagem, a matéria. Então, é uma coisa assim, relativamente simples de entender. Nós, quando vamos movimentar um objeto, pode ser esse papel aqui, né? Qual é a primeira coisa que acontece? A primeira coisa que acontece é o meu pensamento, a minha vontade, né, de fazer isso. Mas para fazer isso, eu sou um espírito, né? Eu me utilizo de um intermediário para conseguir fazer esse movimento. No nível da matéria, né, eu utilizo a matéria que é o meu corpo e a energia, a força vital que eu tenho dentro de mim, né, que através dos meus músculos age para causar esse movimento. Né? Que essa força vital, de onde é que vem? Vem basicamente dos alimentos, né? E do sol, do prana. Então, ao nível aqui da nossa vibração na matéria, funciona assim. Mas na magia não é muito diferente. Né? Nós temos uma causa visível, que seria, digamos, esse movimento. Né? O nosso objetivo, nós temos uma causa visível, mas nós vamos chegar
um objetivo visível, desculpa. Né? Mas como é que nós vamos fazer esse movimento na magia? Nós vamos fazer por o intermédio de uma força que não é visível. Né? Por isso que diz aqui, ó, causar efeitos visíveis, ou seja, eu quero, através da magia, causar um efeito aqui. Né? Sei lá, vamos pensar numa coisa bem prosaica que acontece muito. Né? Eu quero arranjar um emprego, por exemplo. Eu quero arranjar um namorado. Eu quero me curar de uma doença. Né? Então, isso é um efeito visível que eu quero. Então, há muitas pessoas que, para chegar a esse efeito visível, né, vão tentar chegar até ele a partir de causas invisíveis. Né? E muitas vezes elas vão fazer isso de uma forma que todo mundo conhece, muita gente não acredita, mas é uma coisa que acontece muito, né? Através desses trabalhos pagos, né? Coisas que se fazem, que se largam na rua, por aí e tal, que objetivam alcançar um efeito visível. Sei lá, eu quero até às vezes causar um mal para alguém. Quantos relatos a gente conhece assim de gente que de trabalhos que há em cemitério, por exemplo, para causar a morte de uma pessoa. Tá? É inimaginável o que o ser humano é capaz de fazer. Sendo prática, a magia é uma ciência de aplicação. Mas o que o operador vai aplicar? Sua vontade, o princípio diretor, o cocheiro do sistema. Perguntamos ainda, em qual objeto será aplicada esta vontade? Na matéria. No meu exemplo aqui, né? No meu papel. Nunca. Seria como um cocheiro agitando-se na boleia da carruagem enquanto o cavalo ainda está na estrebaria. Ou seja, no nível da magia, né, o agente ele não age direto na matéria. É como se o cocheiro quisesse que a carruagem andasse, né, por conta, do nada. Ele tem que ter um intermediário. Um cocheiro age sobre um cavalo, não sobre a carruagem. Um dos grandes méritos da ciência oculta é justamente ter fixado este ponto, que o espírito não pode agir sobre a matéria diretamente. O espírito age sobre um agente intermediário, o qual, por sua vez, repercute sobre a matéria. O operador deverá, pois, aplicar sua vontade não diretamente na matéria, porém naquilo que modifica a matéria incessantemente, seu mediador plástico, que a ciência oculta chama plano astral ou plano de formação do mundo material. Com essa introdução, então, vamos começar a tratar do capítulo propriamente dito, capítulo 14, a importância dos ritos, cerimônias e conjuros. O Ramatiz aqui começa a fazer uma distinção, né, sobre o que seria conjuro e depois o que seria vocação. Basicamente, essa distinção é uma forma de demonstrar a diferença de uma coisa que é da mesma natureza, que é a magia, né? Magia num polo positivo ou num polo negativo, mas a magia, todas elas são a mesma coisa, da mesma natureza, né? Só que o conjuro seria essa magia negativa, que é o conjuro em magia. O conjuro é a imprecação mágica, em outras palavras, amaldiçoamento, que os feiticeiros fazem cabalisticamente a fim de obrigar uma entidade espiritual a manifestar-se para cumprir um serviço ou assumir certa responsabilidade no mundo astral. Satisfeito o pedido ou feito o serviço, o primeiro fica vinculado ao sócio para retribuí-lo em vida, ou mesmo depois de desencarnado. Lembra a velha lenda do homem que vende a alma ao diabo, pois o enfeitiçamento só produz êxito quando consegue colaboração eficiente e decisiva de espíritos desencarnados e entendidos no assunto. O conjuro é um compromisso severo, pois nessa operação cabalística o evocador associa-se a entes invisíveis, né, para atingir um objetivo visível, cujo poder e intenções ele quase sempre ignora.
Por isso, aqui no espaço, falando Ramatiz, vagueiam e arrastam-se milhões de seres tolos, imprudentes, escravizados aos mais espertos, aos quais se vinculam quando encarnados a fim de praticarem malefícios e imprudências com auxílio diabólico. Bom, exemplo clássico, né, são aqueles trabalhos, né, que são feitos, né, com o objetivo que nem sempre a pessoa, né, a pessoa pode ingenuamente achar, tá, vai em algum lugar, a pessoa diz, olha, eu estou precisando de emprego. Não, faz um trabalho, faz isso assim, né, paga determinado valor, nós vamos fazer um trabalho e tu vai chegar até a conseguir um emprego. Então a pessoa ingenuamente não vê maldade nenhuma nisso. Só que assim, esse manipulador da magia, né, esse mago, esse sacerdote, sei lá o nome que a gente quer dizer, o que ele vai fazer? Ele vai através do mundo invisível querer atingir um efeito visível. Só que para isso ele vai se associar a espíritos que estão num nível de vibração muito próximo aqui da matéria de onde nós estamos, precisam das energias que nós temos, que as coisas têm, e fazem negócios, né? Fazem trocas. Então, o mago, né, fornece alguma energia para ele, de alguma natureza, através de objetos, de coisas, e lá no astral, lá no invisível, esse ente vai trabalhar para alcançar aquele efeito aqui no mundo visível. Então, assim, na maioria das vezes, até a pessoa que paga por esses trabalhos não tem consciência do que ela está mexendo. Ela está ingenuamente buscando, por exemplo, um emprego. Mas ela não sabe que, de repente, né, lá no astral, aquele espírito que está aqui muito próximo da matéria, numa vibração muito baixa, de repente vai procurar causar um mal para alguém em determinada circunstância para que aquela pessoa tenha uma oportunidade de ter um trabalho. E ela não tem consciência disso. Mas ela está, né, tranquilamente criando um karma para ela. Mais ainda aquele agente, né, que ele sabe, ele tem a consciência que está fazendo todo esse processo. Então, esse nível de magia é um nível de magia que está muito próximo de nós, da nossa vibração aqui, no nível da matéria. Então, não é um processo magístico que seja muito difícil de ser feito, porque ele está muito próximo de nós a nível de energia. Agora, pergunta, e a evocação? Agora vem o outro lado, né? É um outro nome para dizer assim, a magia num polo negativo e a magia num polo positivo. A evocação é uma operação de magia cerimonial na qual o evocador roga a entidade, geralmente de estirpe superior, para comparecer sem cogitar de qualquer compromisso recíproco ou de interesse material, como é o caso do conjuro. Enquanto o rito para o conjuro já significa um início de negócio e consequente compromisso do encarnado em troca de favores menos dignos dos peritos das sombras, a evocação é mais um convite ou apelo a entidades amigas e benfeitoras que comparecem espontaneamente e sem qualquer vínculo ou obrigação posterior. Enquanto o conjuro é a operação tradicional que atrai os negociantes desencarnados sob um vínculo recíproco, ou chamado para a consecução de serviços de caráter inferior, a evocação pode ser feita a qualquer entidade, guia ou santo que se apresentam sem preocupação de ligações subversivas. Aí eu vou continuar com o exemplo prático. Digamos, isso é muito comum de acontecer, que alguém, né, que venha aqui no terreno da fraternidade esteja, como a gente diz, magiado, né, com algum processo de magia, certo? Comum de acontecer.
Então, se a magia tem um polo negativo, ela também tem um polo positivo. Então, para a gente desfazer uma magia negativa, a gente tem que ter a magia positiva. Só que a magia positiva, ela acontece de uma forma diferente. Por quê? Porque se a magia negativa se utiliza de espíritos que estão num nível de vibração muito baixo, no astral, estão muito próximos de nós, aqui na costa, né? Para desfazer a magia, nós precisamos da ajuda de espíritos que estão num nível de vibração muito mais alto. E eles têm muita dificuldade de chegar, de se aproximar do nível da nossa vibração. Então eu me lembro que muitas vezes eu dava um recado aqui para todo mundo, e eu dizia, gente, esse momento que nós estamos todos aqui reunidos, aguardando, né, no início da sessão, com a palestra e tal, ele é um momento muito importante. Por quê? É um momento em que todo mundo tem que ter consciência que está colaborando para a formação de uma atmosfera propícia para que aqueles nossos irmãos que vão vir aqui para nos ajudar naquilo que nós queremos, né, tenham maior facilidade para rebaixar a sua vibração e chegar aqui no nível dos médios, no nível da egrégora da casa. Então, por isso que é muito importante a forma como nós nos comportamos quando estamos aguardando a sessão, quando está desenrolando a palestra. Eu me lembro que muitas vezes, né, a gente lê em muitos lugares, na Bíblia acontece muito, que, por exemplo, Moisés, Jesus, sempre antes de alguma coisa importante, eles se retiravam e iam para a montanha, né? Ficavam muito tempo longe de um lugar alto. O que significa isso, né? A pessoa está elevando a sua, numa linguagem simbólica, ela está elevando a sua vibração para facilitar o contato com aqueles irmãos, né, que têm uma vibração alta e com os quais eles estão se comunicando. Nem que seja por intermédio da intuição, seja de qualquer forma. Então, nós aqui, quando vamos fazer um trabalho como hoje na sessão, nós começamos, né, preparando o ambiente muito antes, né, durante a semana. Isso aqui é um lugar preparado, né? Isso aqui é um lugar consagrado que só funciona para isso. Começa assim, né? É um lugar que tem suas proteções, né? É um lugar que é limpo, é asseado, né? É um lugar que se tem muito cuidado sempre, né, para que ele seja um local propício para os nossos irmãos vierem aqui hoje, durante a sessão, nos ajudar. Então, quero lembrar vocês, todos nós aqui temos responsabilidade sobre esse ambiente. Quanto mais elevada a vibração do ambiente, quanto melhor preparado esse ambiente, melhor vão ser os efeitos, né, do trabalho que esses irmãos que vêm de vibrações maiores, os nossos guias, né, os nossos preto velhos, o nosso caboclo hoje, sessão de Exu, mais facilidade eles vão ter para nos ajudar. Então, tenhamos essa consciência. Há alguma diferença entre a evocação através de um cerimonial preparado, especialmente, como faziam os magos antigos, e a evocação mental dos espíritas? Esclarecendo que esse texto adoeceu mais que era espírita, né? Indubitavelmente, a diferença é muito grande, pois na evocação através da magia cerimonial, tudo é feito de modo a identificar o espírito evocado. O que eu entendo por identificar o espírito evocado? Acho que não é uma coisa puramente de saber quem é, né, a personalidade daquele espírito. Eu vejo mais assim, com certeza, se nós tivermos esse ambiente aqui, muito bem preparado para o trabalho da noite,
Os espíritos que vão chegar aqui, eles se identificam pela sua vibração com os nossos propósitos, com o nosso agir. E aqueles que não, aqueles espíritos que estão numa vibração mais baixa, eles vão ter dificuldade de chegar aqui. E muitas vezes eles até conseguem atrapalhar o nosso trabalho quando há o que a gente chama uma quebra de corrente. Quando a corrente formada pelos médios, pela assistência, né, deixa de ter consciência da importância do que está pensando, do que está fazendo, quando está aqui dentro. Por isso havia o rito de limpeza fluídica, o uso de roupagens imaculadas e defumadas com alfazema, além do asseio corporal com ervas odorantes. Fazia-se a ionização ou dinamização etérica do ambiente em conjugação com a harmonia mental dos presentes e o recitativo vibrante de mantras eletivos ao padrão espiritual da entidade evocada, quer fosse um guia, um anjo, santo ou espírito familiar. O ambiente da evocação é preparado de modo a evitar-se qualquer influência mortificante aos espíritos evocados, os quais são sempre de melhor estilo sideral que os evocadores. Tudo é feito impregnado do mais santo recolhimento, considerado de antemão uma graça divina. O respeito hierárquico, aliado ao sentimento de júbilo pelo acontecimento tão incomum, produz uma atmosfera de vibrações eletivas a espíritos de alta envergadura espiritual. Jamais se assemelham labores tão nobres com certas evocações espiritistas e umbandistas atuais, em que os evocadores irreverentes, sádicos e céticos não passam de legistas zombeteiros afrontando os comunicantes numa autópsia incrédula. Então, esse trabalho de preparo ritual, cerimonial, para um trabalho como a gente vai ter nessa noite, ele é fundamental. Porque assim, né? Basicamente por isso que eu já falei para vocês. Para nos atrapalhar, inclusive nesse trabalho e na nossa vida, aqueles espíritos de vibrações mais baixas têm maior facilidade porque eles estão bem próximos da nossa vibração. Agora, para nos ajudar, a dificuldade não é pouca. Nós temos que nos elevar e esses espíritos têm que se rebaixar. Né? Haver um encontro em algum ponto, tem que modular para que o trabalho seja possível. Mas não seria superstição ou excentricidade cercarmos as evocações de entidades superiores de ritos infantis? Evidentemente, estamos comentando o motivo dos ritos e cerimônias que os magos mobilizavam para o sucesso de suas evocações fatigantes, mas firmadas nas mais sacrossantas intenções. Criar condições higiênicas e agradáveis para as evocações de entidades superiores é tão natural e sensato como a atitude do cidadão do mundo, que limpa sua casa e veste roupa asseada para receber o hóspede excepcional. Melhorar o ambiente para mais fácil identificação dos mortos que se comunicam, embora sejam mais importantes as suas ideias do que a personalidade, isso não é curiosidade nem exotismo, mas um modo técnico de se comprovar mais seguramente a sobrevivência do espírito além do corpo físico. Então, eu estava pensando sobre esse tema e cheguei a uma conclusão assim. Por que nem todos os trabalhos em todos os lugares são iguais? Por que, por exemplo, no centro espírita, né, o trabalho é diferente do que, por exemplo, nós fazemos aqui? É melhor, pior? Não tem nada disso. Todos são importantes, mas todos eles têm objetivos diferentes. Num centro espírita, por exemplo, né, a energia, o que vai ser trabalhado no centro espírita é de um nível de energia, de vibração um pouco diferente do que nós trabalhamos aqui. Nós aqui, nesse exemplo, nós trabalhamos com energias muito mais próximas de nós, da vibração física. Né? Essas energias, né, da magia, né, de trabalhos, que exigem que nós tenhamos um preparo, um rito diferente.
Mas lá numa sessão espírita, o trabalho é diferente, o objetivo é diferente, a metodologia é diferente. Aqui, a nossa metodologia, o nosso rito é apropriado para os objetivos visíveis que a gente quer alcançar a partir, né, do mundo invisível, que vem aqui nos ajudar. Mas se o pensamento vincula e ajusta o espírito, bom ou mal, a sua faixa vibratória de graduação espiritual, por que há necessidade de ritos e cerimônias para se lograr o intercâmbio que existe naturalmente por força das próprias leis da criação? Responde Ramatiz: qualquer indivíduo, por pior que seja, pode emitir impulsos emotivos ou projetar o seu pensamento sublime até o Cristo Jesus. E será atendido em seu apelo tão razoavelmente quanto seja a nobreza da sua intenção, ou, em outras palavras, o seu merecimento. Da mesma forma, o homem pode convocar assistência diabólica e logo ser atendido na sua faixa vibratória, sem necessidade de conjuras ou rituais exaustivos, pois a ele atrai, sob a regência da lei dos semelhantes, um sócio inescrupuloso e interessado no mesmo negócio subversivo e censurado. Mas, entre evocarmos um espírito superior pelo pensamento, rogando-lhe a graça de nos orientar e o convidarmos para comparecer pessoalmente em nosso ambiente inferior, há considerável diferença entre os recursos que devemos mobilizar para cada caso. Ao visitante espiritual superior se oferece um ambiente adequado à sua graduação ou missão espiritual, evitando dele entrar em contato desagradável com os elementos grosseiros do meio que não lhe são afins. O raio de sol jorra prodigamente pelo vidro limpo e transparente, mas encontra uma enorme dificuldade para filtrar-se através de uma vidraça coberta de piche. Ademais, o ambiente higienizado e dinamizado para receber o espírito sublime torna-se desagradável e refratário à presença de espíritos mistificadores e de baixa vibração psíquica, assim como o mendigo evita penetrar na festa do milionário. Enquanto a sublimidade do meio contribui para a manifestação da vida superior, o ambiente impuro favorece a proliferação das coisas impuras. É a lei da atração do semelhante por semelhante. Em consequência, não é de bom senso a convocação de entidades de autoestirpe sideral para um contato pessoal e acertos de problemas prosaicos do mundo, quando os evocadores só lhes oferecem um ambiente de fluidos agressivos e modificantes. É presunção ou ignorância os evocadores suporem que um espírito de boa linhagem espiritual há de sentir-se satisfeito ou tranquilo, embora mergulhado nos fluidos odiosos, sensuais, invejosos, obscenos e repugnantes, que servem de repasto nutritivo para miasmas, bacilos, larvas e embriões psíquicos. Indiscutivelmente, o espírito superior é humilde, motivo porque não hesita em baixar heroicamente no ambiente mais sórdido, desde que possa servir e amar o próximo. Mas é censurável presunção humana convocá-lo para aspirar aos piores odores do mundo de que ele já se libertou pela ascensão espiritual. Assim, como o raio de luar sobrevive à escuridão, o espírito superior também é imune à ofensiva de qualquer campo vibratório da vida inferior. Então, gente, eu queria finalizar lembrando todo mundo também de uma coisa muito importante do rito. Quando nós estamos num rito, nós temos a capacidade de prender uma coisa que é muito fugidia, que por qualquer motivo, por uma vírgula, escapa e vai para qualquer lugar, que é o nosso pensamento. Quando a gente está trabalhando num grupo, a coisa mais difícil que tem é que todo mundo esteja focado na mesma coisa. Então, quando a gente tem um rito, um ritual, aquilo, além de todas as coisas que eu já mencionei, tem o condão
de manter a nossa atenção, do nosso pensamento, naquele trabalho que nós estamos fazendo. E isso é de suma importância para que não haja o que a gente chama uma quebra de corrente. E o nosso trabalho, que foi tão exaustivamente preparado para aquele momento, né, venha a ser uma coisa inútil. Então é isso. Queria deixar de mensagem para vocês hoje, agradecer a atenção. Vamos agora